Fala pessoal, tudo bem? Em alguns vídeos atrás eu mencionei a palavra burn-in que eu tinha feito para os fones, que eu faço review aqui, e aí nos comentários me perguntaram o que seria isso. Então hoje eu vou comentar para vocês o que é e para que serve. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Oliveira, eu sou da página Amazing Bases. Lá do Instagram a gente fala sobre baixos do mundo inteiro, mais de 360 marcas, de quase 50 países. E também a gente tem o canal do YouTube que a gente está começando o Amazing Bases, porém ele é mais focado para o público latino. Então aqui a gente vai falar sobre fones de ouvido e baixo também, porém em português. Você já ouviu falar, às vezes, quando a pessoa quando compra um carro novo, fala que precisa amaciar o motor? Então o burn-in é basicamente isso. Simples. Pode ser chamado de burn-in, ou break-in, ou de queima. E o que ele vai fazer é que com algumas horas, nas primeiras horas de uso desse fone de ouvido, ele vai fazer que se assente um pouco melhor, principalmente para os drives dinâmicos, né? No caso de armadura balanceada, ele não vai ter nenhum um movimento físico. E segundo alguns estudos e comentários, né, por audiófilos, ele pode ser dividido em três partes. Primeiro, ele vai afetar a questão sonora. Segundo, ele vai afetar a parte física, ele vai melhorar a parte física interna do fone. E a terceira é apenas um mito, não serve para nada o burn-in. Mas vamos lá, para algo sim serve e é ideal que você faça esse processo para proteger o seu fone e também para ele te dar uma maior durabilidade. Sim, algumas coisas sim pode ser um mito, mas ele tem um fundinho de verdade e nessa parte que a gente vai chegar lá. Como eu mencionei anteriormente, os drives dinâmicos, né, eles são nada mais que são alguns alto-falantes, né, para falar numa linguagem um pouco mais simples, que eles se movem e através desse movimento ele vai deslocar o ar e vai gerar um som. Então ele é basicamente como se fosse um papelão. Aqui quando ele é novo, ele acaba sendo um pouco mais duro, né, ele é mais seco, então obviamente algumas frequências talvez ele não acaba não chegando. Porém, com o tempo, depois de trabalhar muito nele aqui, que eu já fiz isso previamente, o que vai acontecer? Ele acaba dobrando um pouco mais, ok? Então, com o tempo, com algumas horas, esse fone ele acaba trabalhando também, que aí ele vai se deslocando e vai se assentando. O que dizem que as frequências graves ele acaba melhorando um pouco mais, porque o drive ele fica um pouco mais maleável, então ele não fica tão duro, ele não volta tão rápido. Então o que ele faz é que esse grave tenha um pouquinho mais de extensão. E a segunda parte seria mais por uma questão de cuidado do seu fone, porque ele é novo, né? Então não é recomendável sempre você chegar e já colocando um volume máximo para você poder ouvir, porque por ele ser novo, né, esses drives ele não está acostumado a se mover de maneira tão bruta, então você vai colocar um grave tão forte que ele vai acabar queimando, ele vai acabar estourando e queimando. E quanto a isso é que eu comentei no vídeo do EDX, que eu falei que eu tinha comprado um fone, que é esse aqui, que é o EDX. Esse aqui eu falei que eram os dois, mas acho que deve ser quase uns 4 anos atrás. Que quando eu comprei ele, eu não sentia um grave. Eu acabei não gostando dele porque falava que era um fone que ele tinha um grave um pouco mais forte. Eu comprei e falei, mas onde está esse grave? E deixei ele e aí um outro fone que eu usava acabou queimando, eu acabei usando ele. E depois de um momento eu comecei a gostar dos graves dele. Eu falei, mas onde estavam esses graves? E nesse momento não entendia o que era o processo de burn-in e provavelmente esse seja um fone que sim, o processo de burn-in seja viável. Porém, em alguns outros fones de ouvido você não nota nenhuma diferença. Então, por isso que às vezes as pessoas falam que o processo de burn-in é um mito. Sim? Alguns casos, nesse caso aqui, eu senti essa diferença. Em alguns outros fones, eu senti uma diferença mínima e alguns não senti nenhuma. As empresas, elas sim recomendam, algumas delas, principalmente a TRN, ela tem, eu acho que é no V80 ou V90, aqui no manual ele pede 144 horas de burn-in. E a Blon também, no BL03, eu não estou com ele aqui, ele pede umas determinadas horas de processo de queima, só que ele não fala a quantidade exata, então ele pede para começar a ouvir num volume um pouco mais baixo e vai subindo gradativamente depois de algumas horas de uso. Existem alguns aplicativos que eles fazem isso para você, ou você pode fazer de maneira à parte, pode usar no YouTube, ou não precisa.
Mas é interessante fazer esse processo pelo seguinte, geralmente quando você chega, você recebe um fone de ouvido, o que você quer fazer? Você quer ouvir ele no volume máximo para você ouvir as capacidades que ele tem, né? Principalmente frequência grave ou até mesmo os agudos, né? Porque nos volumes mais altos ele vai te incomodar um pouco mais, então sempre faz isso. E no meu caso aqui, para mim poder fazer esses testes, eu sempre ouço num volume um pouco mais alto para a gente sentir. Então passo por esse processo para ter um cuidado, né, para proteger esse fone, para não ter nenhuma queima a curto prazo. Existe um aplicativo que eu uso aqui, que é o One More, que é da mesma marca, né? O One More, que existe aqueles fones de ouvido. Ele tem um aplicativo que se chama One More Assistance. Eu vou deixar aqui o link para você poder baixar ele no Google Play. Se eu conseguir encontrar aqui para o Apple, mas eu não tenho certeza. E eu uso um celular aqui para fazer isso, que é o Motorola Moto G. Eu uso para fazer isso aqui porque ele precisa de uma quantidade um pouco mais extensa de horas. Então, se você for usar seu celular, aí você tem que ficar com aquele fone conectado ali o tempo todo. Então, se você tiver um celular velhinho, que dá para baixar um aplicativo, coloca lá e deixa ele guardado em algum lugar por determinadas horas. Eu uso isso daqui, que é o Moto G, que na área até do meu pai, ele acabou deixando comigo e não uso para nada, né? Só para isso mesmo. Eu recebo, por exemplo, um fone e coloco ele para rodar e deixo ele passando a noite, né? Na primeira fase que ele tem, e depois no outro dia eu acabo ouvindo o fone com um volume um pouco mais alto. Claro, por curiosidade, sempre quando eu recebo, eu ouço ali num volume médio, aí até uns 40%, e depois eu passo por esse processo e depois eu vou ouvir num volume um pouco mais alto. Esse processo do One More Assistance, ele nada mais é que ele divide algumas fases, a primeira fase é de 12 horas, que ele fica com o ruído rosa, né? Depois ele dá um tempo de descanso, eu creio que são 2 horas, na primeira parte ele fica 20% do volume, e depois ele vai subindo para 33%, por mais 12 horas, eu creio, e depois ele passa para a terceira fase, que ele vai para 46%, e aí ele vai subindo até determinadas horas. Então eu vou mostrar ele aqui para vocês. Deixa eu só ligar. Vamos lá, ligando ele aqui. Já ligou, eu acabei criando aqui uma sessão, mas aqui eu tenho de alguns outros fones, né, que eu fiz. O processo, por exemplo, o Urban Phone, cheguei até a terceira fase. A terceira fase é de 70 horas. Depois o KZ também, o Zax, eu cheguei até a terceira fase. Você cria um perfil aqui e dá o play. Quando você dá o play, aí ele vai começar a tocar a primeira fase por 12 horas. Sim, aqui já tinha uns segundinhos porque eu tinha feito apenas um teste. E aqui embaixo você consegue ver ele que ele está em 20%. E o que acontece é o seguinte, se eu subo o volume aqui para 100, ele fica uns segundinhos e ele já volta para 20. Sim? Então isso é o que é o legal, porque ele não vai acabar estragando o seu fone. Eu vou colocar aqui na terceira fase para vocês verem que ele está num volume um pouco maior e tocando algumas musiquinhas. Coloquei aqui e ele vai tocar a musiquinha, quer ver? Vamos lá? E aqui ele aparece em 46%. E talvez não seja o volume real que eu vou estar colocando aqui na edição, porque senão acaba passando a voz e esse ruído acaba ficando muito chato. Mas aqui você pode ouvir que ele fica uma musiquinha em loop. Então é isso, esse aplicativo você pode usar. Existem alguns outros aplicativos, mas eu gosto dele. Aí ele fica salvo também em todos os perfis que você vai criando. E aí você pode saber em que fase ficou cada fone. E assim, pela questão sonora, com o tempo você vai descobrir. Porém, pela questão da durabilidade do seu fone, eu acho legal, faça esse processo que vai te render um pouco mais de dias nesse seu fone. Se você não quiser fazer, não tem problema, porém as primeiras 10 horas de vida do seu fone sempre deixa ele num volume um pouco mais tranquilo, depois você acaba exigindo um pouco mais dele. Sim. O ruído rosa ele é legal porque ele é o mesmo volume o tempo todo, então ele não vai acabar estressando, ou seja, se você deixar muitas horas sim, porém aqui até 12 horas ele acaba indo legal.
e não com a música, né? Às vezes você já coloca um batidão lá para poder sentir os graves e com muito volume você acaba queimando o fone de ouvido, como eu já vi em alguns casos. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, falar um pouco sobre isso. Os audiófilos todos passam por esse processo, ou quase todos. Na dúvida se resolve ou não, eu prefiro obedecer. Eu sei que pela questão da durabilidade, ele sim vai acabar ajudando um pouco mais seu fone, porque se está no manual das marcas, então eu acho que algo para algo serve, ok? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa eu curtir, comenta aqui alguma outra coisa que você quer que eu traga aqui no canal, algum outro comentário sobre o processo de barniz, se você quiser fazer aqui, algum outro comentário. É um canal pequeno, então eu consigo responder todo mundo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal. E assim, os meus fones preferidos que eu uso hoje em dia, vai sair o vídeo deles nos próximos dias. Então, por favor, fica ligado que vem coisa legal por aí. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!